Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Agora é o Senhor quem vai falar. Palavras que transformam nossa vida. Aclamemos com alegria e louvor. A palavra que fecunda nossa vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas o vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. O questionamento que os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo aos discípulos de Jesus, vai ser o primeiro passo, vai ser a palavra inicial para a grande pregação que Jesus faz no Evangelho, fez para aqueles homens e Jesus faz para você hoje. Quando eles perguntavam, olha aqui, por que nós que somos discípulos de João e os fariseus, eles fazem jejum e vocês não fazem? Parecendo aquele cristão que fica dentro da igreja e vive de comparação. Falta de maturidade. Mas aqui eles eram provocados por uma novidade que Jesus trazia. E eles fazem a pergunta, e Jesus responde essa pergunta e termina o Evangelho dizendo assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa a roupa velha e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos,
senão os odres se arrebentam. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Que remendo é esse e que vinho é esse que Jesus estava dizendo? Jesus estava fazendo uma comparação, Jesus estava criando ali uma forma de falar mais fácil, um jeito de se aproximar. Jesus estava descendo nas alturas do entendimento daquele povo. Jesus estava fazendo a pastoral de colocar a comunicação no tamanho daqueles com quem ele se comunicava. Isso é inteligência, isso é sabedoria. E quando Jesus fala do remendo novo, do vinho novo, Jesus estava falando da novidade do Evangelho. O vinho novo, o remendo novo, era tudo aquilo que Jesus estava trazendo de novidade. E o que era então essa roupa velha e esse odre velho? Jesus estava dizendo: não tentem prender a novidade do Evangelho nas estruturas velhas do judaísmo. Não tentem pegar o pano novo do Evangelho, do novo que eu estou trazendo, para remendar os rasgões do judaísmo velho. Jesus estava dizendo: não cabe em estruturas velhas a novidade do Evangelho. Jesus usou dessa comparação do remendo e do vinho para dizer isso para eles. Jesus estava falando: pegar a roupa velha e remendar com um pano novo fica ridículo. E é fácil da gente entender. Vamos descer as alturas para quem aqueles nós estamos falando e nos comunicando. Nós estamos nessa época do ano, e se você não faz hoje, lembra quando tinha festa junina na escola? Principalmente, as meninas sempre iam bem arrumadinha, tudo bonitinha. Os meninos, a mãe pegava a calça jeans mais velha, cortava uns remendos ridículos de pano colorido e colocava na calça da gente, não era assim? E tinha mãe ainda que cortava um remendo em forma de coração. Olha, todas as mães que fizeram isso, né? E colocava ainda nas nádegas da criatura, não era assim? Como a gente ficava ridículo. Mas perdoa a mãe porque ela não sabe o que ela estava fazendo. Ela achava que estava te enfeitando. Falava: olha lá meu menino, que lindo. E a gente com papel de ridículo, todo remendado, roupa velha com remendo novo. Jesus estava falando: vai ser ridículo se vocês quiserem viver nessa vida velha com a novidade do meu Espírito e do meu Evangelho. Vocês vão fazer papel de caipira. Se tentar viver misturado nas estruturas de uma vida velha, a novidade do meu Evangelho. E ele reforça mais uma vez, falando da novidade quando diz: não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Agora, a imagem, a figura do vinho. O vinho é um produto vivo. O vinho, tem muitos entendidos a respeito da produção do vinho. O vinho, ele é um produto vivo que carrega micro-organismos chamados leveduras. No processo de fazer o vinho, se deixa ali de repouso aquela uva que foi amassada, se limpa toda aquela parte mais grossa e deixa o vinho descansar. E ali, naquele processo, se começa um processo chamado de fermentação. É aquele suco de uva que vai passar pelo processo de perder o açúcar, para que aquele açúcar se transforme em álcool e o vinho seja formado.
Ou seja, nesse processo de transformação, esse líquido aumenta a temperatura, ele vai se dilatando, ele vai criando uma espuma, porque o processo, ninguém vê os micro-organismos do vinho, ninguém vê as leveduras, mas ali dentro existem organismos vivos que vão modificando aquela massa, aquele suco de uva, e ele vai se transformando em vinho. Por isso que se você pega o vinho novo e coloca nos odres velhos, endurecidos, cheios de manias, bem velhos, você coloca o vinho novo lá dentro, esse vinho está em movimento, é dinâmico, as leveduras, o processo de fermentação vai acontecendo e o vinho vai mudando e ele vai crescendo de tamanho, e aquela estrutura velha tende a se arrebentar, porque a estrutura velha não comporta a força da novidade. Os odres velhos não têm força de segurar a novidade do Evangelho. Você conseguiu entender por que Jesus usou a figura do vinho? Para dizer para mim e para você, que está vindo pela primeira vez no PHN, ou que talvez seja a 15ª vez no PHN, vir aqui, experimentar o vinho novo do Evangelho, se encher desse vinho novo do Evangelho, que é uma palavra viva, que vai dentro de nós nos transformando, nos fazendo crescer de tamanho na vida cristã, mas pegar tudo isso e voltar para uma vida velha, e olha que não é praga, é palavra do Evangelho, se você fizer isso, você vai se arrebentar. Alguém aqui se candidata a ser arrebentado? Ah, eu estou doido para ser arrebentado. Você já viu alguém assim? Porém existe a receita para se arrebentar. Venha para cá, escute o Evangelho, experimente a novidade e volte para sua casa, para aquela sua vidinha medíocre e velha. E é questão de tempo, você vai se arrebentar. Era isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens. Vinho novo requer vida nova. Ouvir a palavra de Deus, comungar o corpo de Cristo. Existe dentro de você agora uma palavra viva, que vai te transformando, que vai te melhorando, que vai aumentando a temperatura da sua vida, para te fazer um cristão melhor. Porém, se você continua preso às estruturas de uma vida velha, você vai se arrebentar. Então guarde isso, a partir de agora, desde quarta-feira, quando nós começamos esse encontro, a sua vida velha está correndo um sério risco. Ou ela vai se arrebentar, ou ela vai ter que virar vida nova. O que você prefere? Sair daqui arrebentado ou sair daqui renovado? Ah, é fácil responder assim, bonito, né? Agora o processo está em deixar que a palavra de Deus vá fermentando, vá fazendo crescer dentro de você a vida nova. Mas para isso, meu irmão, é necessário deixar que as estruturas da vida velha sejam abaladas, sejam rompidas. Porque se a gente do bem está se organizando, se juntando e se estruturando, saiba que a gente do mal está muito à nossa frente, se estruturando para fazer de você uma criatura arrebentada, que até ouviu a palavra de Deus, que até cantou gente do bem, gente, mas que ao subir naquela rampa, reassume de novo a vida velha. Isso é se candidatar a ter uma vida arrebentada. E ou a gente denuncia agora as estruturas do pecado, ou a gente denuncia agora a gente do mal,
que tem provocado em mim e em você o medo de ser gente do bem, que tem nos prendido, não deixando que cresça em nós como cresce aquele vinho que vai sendo fermentado. Existem estruturas sendo planejadas, criadas, leis, pessoas pensando e meditando como fazer para não deixar a fermentação do evangelho acontecer na vida do jovem. Como é que a gente pode enrijecer, prender na estrutura velha, para que ele seja um jovem arrebentado? Nós precisamos entender que existe sim uma estrutura velha e viciante na nossa vida, uma estrutura que vai se repetindo, ao ponto de nós acharmos é normal. Vou denunciar algumas dessas estruturas. Exemplos: se a carapuça servir, você já começou a ser arrebentado. Sabe o que eu desejo para você a partir de agora? Com todo o carinho do meu coração sacerdotal, com toda a minha paternidade sacerdotal, eu quero que você se arrebente agora. Eu quero você arrebentada. Eu quero você arrebentado agora. E o povo ainda aplaude. Sabe por quê, minha gente? Porque aqui é o lugar certo de você ser arrebentado. Porque aqui tem alguém que vai te refazer e te dar uma vida nova. O lugar de você ser arrebentado não é lá na frente do computador, não é lá no motel, não é lá na boca de fumo, não é lá no pé do muro esfregando na sua namorada, que a gente não sabe quem está mais dentro de quem. Tem alguns lugares por aí que a gente tem que passar com a cara virada, porque se você olha e vai assim, olha lá, gente, é um dentro do outro. Primeira estrutura, uma estrutura viciante, repetitiva, que tem prendido os nossos jovens. Internet. Uma maravilha, usada para evangelização, para mandar a palavra de Deus, vídeos. A Canção Nova está transmitindo agora pela internet. O problema da internet está em quem está na frente do computador. Aqui está o defeito da internet. Porque sem o seu dedinho, que vai lá e clica, sem o seu mouse, que vai lá e escolhe entrar, o site não abre, meu amigo. Porém, existe uma estrutura viciante, existe um remendo que você quer fazer na sua vida, dizendo: não tem problema, é só um pouquinho, padre, é só um tantinho que eu vou entrar. E aí você entra um tantinho, abre aquela página, você ainda dá aquela olhada descarada para cima e fala assim: eu não vou conseguir, meu Deus. Volta de novo o olho para ali, pronto. O peixe foi fisgado. De site em site, de endereço em endereço, de página em página. Olha lá você, caminhando de novo para ser arrebentado. Ouviu o evangelho, dançou no show, cantou, mas voltou para a estrutura velha. E isso aqui é para homens e mulheres. E desculpa falar assim, para jovens e para velhos, porque tem muito velho se perdendo escondido atrás de computador aí, viu? Velhinho e velhinha cara de pau. É. Tem muita gente de cabelo branco e de dentadura atrás do computador fazendo o que não deve. Outra estrutura viciante, a droga. A droga que chega na sua vida disfarçada de coisa boa. A droga chega na nossa vida disfarçada de gente do bem. No grupinho, na amizade, querendo aliviar os seus problemas. E você se envolve porque você precisa de amigos. E esses amigos te levam lá para aquele cantinho. E lá naquele cantinho te perguntam: e aí, você quer uma solução para os seus problemas? E o espertão, a espertona,
Já viu que a maior parte do povo que é viciado em droga, tudo tem o nariz empinado? Sabidão, a sabidona. Caiu na rede é peixe. Primeira pedrinha, puxou a outra pedrinha. Primeira carreirinha, primeira cheirada, uma puxou a outra. Olha lá você de novo na estrutura da vida velha. E para sair de lá, meu amigo, tem muita gente ralando para dar conta de sair de lá, porque não é fácil. Outra estrutura. E aqui, desculpa, por causa da mártire de hoje, no final eu vou falar dela. Eu preciso falar da estrutura viciante que mais tem derrubado e arrebentado com os nossos jovens: o sexo. Mas antes de falar mal do sexo, eu quero falar bem dele. E eu quero te explicar, meu amigo e minha amiga, que quem criou o homem e a mulher foi Deus, sabia? Foi Deus que criou tudo, foi criando o olhinho, a boca, o nariz, foi criando o pescoço, o ombro. Aí tem gente que diz assim: e se for mulher vai ter que pular essa parte agora. Pula para a barriga. Pulou. Criou a barriga, o umbigo. Ixi, agora se for homem ou mulher vai ter que pular, porque Deus não ia criar um negócio assim, pula para as coxas. Ele criou a coxa, joelho, a canela. Gente, foi Deus que criou tudo. E deixa eu falar assim, foi Deus que criou tudo, inclusive pensando nos detalhes, vai ser diferente. Esse aqui vai ficar penduradinho assim, vai ter duas bolinhas, uma do lado da outra. Vai ter uns cabelinhos aqui, outros ali. Da mulher não vou deixar nada pendurado não, porque pode incomodar. Senão elas não conseguem cruzar as pernas. Homem já senta com as pernas abertas, não tem problema mesmo. Mulher não pode. Gente, foi Deus que criou esse negócio. Ai, não posso olhar. Deus criou e falou assim: olha que bonitinho. Vai dar prazer para ele, vai fazer com que ela seja feliz, eu vou abençoar. Só que aí o que nós fazemos? Pegamos o que é para ser do bem e administramos errado, colocamos à disposição do pecado. E o que tem de jovem arrebentado, desculpa falar assim, mas eu vou descer no nível para você poder entender. O que tem de homem e mulher pensando com a cabeça no meio das pernas, meu amigo. O que tem de gente perdido, porque a cabeça dele fica no meio das pernas. É muito difícil tirar uma pessoa do vício do sexo. E eu estou falando para jovem que é pecado ter o sexo antes do casamento, mas estou falando para você também que é casado, que não recebeu a alforria para viver pornografia dentro do seu quarto nupcial, não, porque você recebeu uma bênção para viver com honra o sexo dentro do seu casamento. Ser casado não é desculpa para tratar sua esposa como prostituta, ou seu esposo como um prostituto. Não, sexo é bênção. Porém, feito e vivido do jeito errado, tem sido uma maldição, e cada vez tem chegado mais cedo na vida dos nossos filhos. Cada vez tem chegado mais cedo na vida das nossas crianças. E as estruturas viciantes eu poderia ir repetindo, mas vinho novo se coloca em estruturas novas. Eu poderia trazer aqui milhares e milhares de exemplos. Mas, meu irmão, escutar o Evangelho, acolher o Evangelho e continuar com a vida velha, é transformar o vinho novo, sabe em quê? Quando o vinho ele fermenta demais, e ele não tem espaço para crescer, e ele não tem espaço para se transformar, e ele fica guardado naquela estrutura velha, sabe o que acontece? O vinho fica azedo. Sabe o que é vinho azedo? É vinagre. O que tem de gente azeda, porque passou do ponto. Pensou, não é só um tantinho, passou do ponto.
E o que que nós estamos nos propondo? Que as estruturas velhas da nossa vida sejam abaladas para que uma estrutura nova possa aparecer. E aí eu vou ter que esnobar e citar um texto do Papa Francisco, que parece que sabia que estava acontecendo o PHN aqui hoje, e olha o que o Papa falou na homilia dele hoje. Falou para o povo lá, para você escutar aqui. É o Papa, nós estamos nos preparando para encontrar com ele, e olha o que ele fala dessa renovação. Escuta, são palavras do Papa. A renovação deve acontecer primeiro no coração. Essa renovação deve acontecer primeiro no coração. Nós pensamos que ser cristão significa fazer isso ou aquilo, mas não é assim. Ser cristão significa deixar-se renovar por Jesus nesta vida nova. Olha aqui, meu amigo, deixar-se renovar por Jesus nessa vida nova. Eu sou um bom cristão, eu vou à missa todos os domingos e faço isso e aquilo e vou colecionando. O Papa fala de quem vai para a missa, quem vai de PHN em PHN, colecionando camisas, colecionando CDs, mas não muda de vida. Aqui já é meu pitaco, né? Aqui já eu extrapolando o Papa, mas está aqui. Nós não somos colecionador de Eucaristia, nem colecionador de missa. A vida do cristão não é uma colagem de coisas. Olha o que o Papa está falando. A vida do cristão não é viver de forma ridícula, remendado. Continua o Papa. A vida cristã é uma totalidade harmoniosa, feita pelo Espírito Santo, que renova tudo. O Papa falou que renova metade, renova da cintura para cima. Não, renova do joelho para baixo, renova só o lado direito, esquerdo, não, renova tudo. Renova o nosso coração, a nossa vida e nos faz viver num estilo diferente. Gente do bem, escuta o Papa falando. O Papa te convidando a mudar de estilo de vida, de jeito de viver. Olha aqui. Renova o nosso coração, a nossa vida e nos faz viver um estilo diferente. Num estilo que envolve toda a existência, não os pedaços, não os retalhos de juventude. Não se pode ser cristão pela metade, em tempo parcial. O cristão em tempo parcial não funciona. Sabe o que o Papa está falando? Se você quiser viver um cristianismo pela metade, parcial, você vai se arrebentar. Quem vive o cristianismo pela metade, vai acabar arrebentado por inteiro. Continua ele. Essa renovação é o Espírito Santo que faz. Ser cristão não significa fazer coisas, mas deixar-se renovar pelo Espírito Santo. Não tenha medo da novidade do Evangelho. Estou falando agora para os medrosos que estão aí, com medo de não dar conta de viver a sua vida na castidade, porque você fala, eu não aguento, padre, viver sem mulher, sem sexo. Eu não aguento, padre, depois que eu perdi minha virgindade, viver sem isso. O Papa está falando para você, covarde. Eu vou falar, depois se eles quiserem, eles editam a fita. O Papa está falando para você, cagão. Que está morrendo de medo de jogar essa camisinha fora. O Papa está falando para você que veio para o PHN e trouxe droga para cá. Olha como você é burro, meu filho. Você veio pedir a libertação, mas trouxe aquilo que tem te arrebentado. Pelo amor de Deus, você está estendendo a mão pedindo, me tira disso, mas tem no seu bolso, tem na sua barraca.
Você está dizendo, eu quero viver inteiro o cristianismo, mas está com o bolso cheio de camisinha. Não vê a hora para sair daqui para dar uma. Você ri assim porque não é sua filha, nem seu filho que está vivendo isso. É o Papa te desafiando. Escuta aqui. Não tenha medo da novidade do Evangelho. Não tenha medo da renovação. Padre, será que eu vou dar conta de ficar sem a droga? Não tenha medo. Não tenha medo de desfazer dessa droga, desse cigarro, dessa mentira. Não tenha medo de excluir dos seus sites favoritos essa porcaria, de queimar essas revistas. Hoje ficou até sem graça falar de revista pornográfica, né? Que você pode acessar ali e ter toda a porcaria ali. Não tenha medo de excluir essa porcaria do seu computador. Ele coloca assim, é o Papa. O cristão não é escravo de hábitos e estruturas velhas, mas é conduzido pelo Espírito Santo. É o Papa falando, meu filho, não se arrebente. Não fique preso como escravo de hábitos velhos, de estruturas velhas. Eu me lembro aqui agora que o PHN surgiu com duas pregações. Deus levanta uma juventude PHN e a outra é abalando as estruturas do pecado. Se o Papa fosse brasileiro, eu ia falar, ele ouviu essa pregação. Eu ia falar assim, ele ouviu essa pregação e ele está dizendo aqui que o cristão não é escravo de hábitos nem de estruturas velhas. Agora olha, escuta a oração do Papa. Peçamos a graça de não ter medo da novidade do Evangelho. É o Papa rezando. Peçamos a graça de não ter medo da novidade do Evangelho. De não ter medo da renovação que faz o Espírito Santo. É o Papa falando assim, ó, eu te chamei de cagão, mas agora eu quero te ajudar. Eu te chamei de medroso, de medrosa, mas agora eu estou querendo te ajudar. Está aqui. Peçamos a graça de não ter medo da novidade do Evangelho, de não ter medo da renovação que faz o Espírito. Não ter medo de derrubar as estruturas velhas e superadas que nos aprisionam. Se temos medo, sabemos que nossa mãe está conosco, como crianças. Com um pouco de medo, vamos até ela, que nos protege com o seu manto e com a sua proteção de mãe. Foi a oração do Papa. E eu quero trazer agora, no final dessa homilia, um testemunho de uma jovem PHN. Os padres estão de vermelho, porque hoje a igreja celebra a memória, o martírio de Santa Maria Goretti, uma santa grandiosa. Sabe quantos anos ela tinha? 12. O que as nossas crianças de 12 anos hoje, elas fazem? Qual é a música que está na boca das nossas crianças de 12 anos? Ai, se eu te pego, assim você me mata. Ai, ai. As nossas crianças de 12 anos têm sido estupradas pela porcaria das vergonhas que tem estado nas novelas e nas músicas dentro da sua casa, que você tem colocado lá dentro. Santa Maria Goretti tinha 12 anos. A música pode ir me ajudando já, criando um clima de oração, é um testemunho. Escuta. Santa Maria Goretti tinha 12 anos, de família pobre, tinha muitos irmãos, perdeu o pai morreu de malária quando ela tinha 9 anos. Sabe qual era o grande sonho
de Santa Maria Gorete, sabe qual foi o dia que ela mais esperou na vida dela? O dia de fazer a primeira comunhão. Eu não quero tocar aqui nem o que é o sonho das nossas crianças de 12, 13, 14 anos hoje. Santa Maria Gorete era fazer a primeira comunhão. Ela sonhou com esse dia. 12 anos. Vai botar muito marmanjão no chinelo aqui agora, essa moleca de 12 anos. Santa Maria Gorete cozinhava em casa, cuidava dos irmãos e costurava. Depois que o pai dela morreu, a situação da família ficou pior ainda financeiramente. Isso eu estou dizendo para falar que pobreza não é obstáculo para a santidade. Eles eram pobres, foram morar numa casa dividida com um viúvo que tinha um filho de 20 anos. O nome dele era Alessandro. E esse jovem de 20 anos, estou falando para você meditar. Se esse jovem de 20 anos vivesse nos nossos tempos, presta atenção, meu amigo. Se esse homem de 20 anos estivesse nos nossos tempos, sabe qual música ele ia estar cantando? Delícia, delícia, assim você me mata. Ou então ele estaria cantando uma outra música que diz assim: novinha do papai, senta no colo. A novinha do papai, senta no colo. Pensa. Esse homem de 20 anos olhava com desejo para Santa Maria Gorete. E por 2 vezes ele tentou abusar de Santa Maria Gorete. E ela não aceitava, fugia. No dia 5 de julho, ele entrou e ela estava sentada na cozinha, costurando. E naquele dia, sabe o que é que movia o coração daquele homem? Ai, se eu te pego, assim você me mata. Um homem desestruturado, desequilibrado, viciado. E olhou para aquela menina e tentou estuprar Maria Gorete, de 12 anos. Só que aquela menina resistiu. E olha o que conta. Que Maria Gorete dizia assim: não, é pecado. Se fosse hoje Maria Gorete ia dizer: PHN, eu sou gente do bem. É pecado. Diz que ela se pôs de joelho e gritava: Alessandro, se você fizer isso você pode ir para o inferno. E ela lutou e dizia: não, Deus não precisa disso, Deus não quer isso. Olha a luta dessa menina, olha a luta dessa menina. PHN, Alessandro, você pode ir para o inferno. Você acha que ele parou? A fermentação do mal, se não é cortada na raiz, toma conta do coração, cega a pessoa e ela não consegue mais frear esse mal. Ele tentou estuprar Santa Maria Gorete e ela resistiu. Uma moleca de 12 anos. E aquele homem de 20 anos não conseguiu segurar a menina. E ele deu 11 facadas no corpo de Maria Gorete. Perfurou vários órgãos. Mas Maria Gorete era gente do bem. Sobreviveu. E foi se arrastando até a porta. E quando ele viu que ela não tinha morrido ainda, ele se aproximou e deu mais 3 facadas. Ao todo foram 14 facadas. Que aquele homem que vivia movido pelo ai se eu te pego, desequilibrado nas estruturas velhas, que conviveu com uma santa, mas não deixou a sua vida ser transformada por ela. Ele fugiu. E a mãe dela chegou a tempo. Levaram para o hospital. E lá no hospital, naquela época,
por causa do jeito como ela tinha sido dilacerada. Imagina o que é um corpo de uma menina de 12 anos, com 14 facadas. Ela foi submetida à cirurgia. Escuta isso. E a cirurgia teve que ser feita sem anestesia, porque o coração dela não aguentava. Terminou a cirurgia, ela mandou chamar a mãe. E do dia 5 para o dia 6, ela foi se recuperando. No dia 6 ela mandou chamar a mãe. E sabe o que a gente do bem faz nisso? Aquela menina chama a mãe e fala: mãe, eu quero perdoar o Alessandro. Eu quero perdoar o Alessandro e eu quero me encontrar com ele no céu. Toda machucada, toda ferida, ela deu perdão. Ela perdoou aquele homem. E anos depois, naquele mesmo dia ela morreu. Ele foi preso. E olha o que é a força de um agente do bem. Olha o que é alguém que tem a coragem de ser transformado. E quando a gente é transformado, a gente transforma até as piores pessoas. Porque ninguém é tão ruim, ninguém é tão gente do mal, que não possa um dia vir a ser gente do bem. Alessandro foi preso, se converteu, entrou para uma ordem religiosa. E 46 anos depois, o Papa Pio XII canonizava Santa Maria Goretti. Sabe quem estava na canonização dela? A mãe, os irmãos, sabe quem? O Alessandro estava lá, vendo aquela menina ser canonizada. Maria Goretti morreu, defendendo a castidade dela. Se salvou e salvou esse homem. Na canonização, escutem jovens, no discurso do Papa, Papa Pio XII disse assim: jovens, foi assim que o Papa se referiu, porque a maior parte daqueles que estavam ali na Praça de São Pedro eram os jovens. O Papa disse assim: jovens, prazer do coração de Jesus. Escuta isso, jovens. Era o Papa Pio XII dizendo: jovens, vocês são o prazer do coração de Jesus. Ele disse assim: vocês estão determinados a resistir a todos os ataques contra a castidade, com a ajuda da graça de Deus. O Papa começou fazendo essa pergunta. Jovens, e agora, como eu desci na altura daqueles que eu estou falando, eu estou usando a palavra do Papa para falar com você. Jovem, você que é o prazer do coração de Jesus. Estou falando aqui para quem está em casa. Jovem, você é o prazer do coração de Jesus. Escuta essa pergunta. Você está determinado a resistir a todos os ataques contra a castidade, com a ajuda da graça de Deus? E diz o relato que naquela praça de São Pedro ecoou forte, vivo, fermentado pelo Evangelho, a resposta daquela juventude que dizia sim. Santa Maria Goretti morreu para ser testemunho para mim e para você hoje, de que vale a pena viver. PHN. Fica de pé. Vamos clamar essa renovação. Mas eu quero direcionar o pedido de renovação agora. Os exemplos que eu dei foram direcionados por causa do testemunho dessa menina. Eu quero pedir agora, na Santa Missa, a renovação da sua vida sexual, afetiva. A renovação
dos vícios que geram em torno da sua afetividade e sexualidade, que é dom de Deus, que foi Deus que criou, que foi Deus que fez, e não fez pensando em que o seu prazer, em que a sua vontade, em que sua afetividade e sexualidade te arrebentasse. Eu estou falando para você, menino e menina, que foram abusados na juventude ou na infância, ainda que você tenha sido abusada pelo seu pai, pela sua mãe, ainda que você tenha sido abusada por um padre, ainda que você tenha sido abusada por um irmão, um tio, um desconhecido, você pode ser novo, você pode ser nova, ainda que com pouca idade, alguém tenha te arrastado e tenha feito coisas erradas com você, ou homem ou mulher, Deus pode te fazer novo. Agora eu pergunto para você, pensa na resposta, pensa, você está determinado a resistir contra todos os ataques que hoje são muito maiores, disfarçados, deliciosos, delícia, os ataques contra a sua castidade? Você está determinado a resistir? Foi fraco. Santa Maria Gorete morreu e deu sangue para que a virgindade e a castidade dela não fossem roubadas. Cristo deu o sangue dele na cruz para fazer de mim e de você um homem novo e uma mulher nova. Vir ao PHN é assumir o desafio de voltar para casa para viver uma vida nova. Não seja ridículo de ser um cristão remendado, desculpa falar assim, parecendo um palhaço, que de dia é cristão e de noite é pagão, que na frente de todo mundo é cristão e atrás de um computador é um promíscuo. Deus te ama e está dizendo para você, eu posso te fazer novo. Põe a mão no seu coração e peça isso, me faz novo, Senhor, me renova por inteiro, cabeça, coração, afetividade, sexualidade, vontade. Vem, Senhor, e me renova, e me faz novo, renovado, um vinho novo, fermentado pela palavra do Evangelho, fermentado pela verdade, fermentado pelo amor, fermentado pela liberdade. Me faz novo, Senhor. Eu quero ser novo, eu quero ser uma criatura nova, um filho novo. Me renova, Senhor. Vai pedindo isso, e levanta os seus braços novo, e canta isso. Todo novo, renovado em Jesus, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Erga o braço, Espírito Santo vem, força, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Você canta, e me faz novo. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. E que nesse ofertório você se comprometa com a vida nova que pode ser vivida a partir de agora, por você e por muitas pessoas que nos acompanham através do Sistema Canção Nova de comunicação. Agora, na hora do ofertório, onde você que está aqui, está em casa, pode contribuir para que esse sistema chegue cada vez mais longe, evangelizando jovens, homens e mulheres, famílias inteiras, para que a partir do Evangelho, fermentado pelo Evangelho, se levante no meio de nós,
uma juventude PHN que abala as estruturas do pecado.